Amém, irmãos? Então, eu gostaria de convidar cada um de vós a abrir as Bíblias do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 21. Então, para quem tem a Almeida Corrigida Fiel, é na página 1173, João, capítulo 21. E vamos ler aqui os primeiros 11 versículos desta passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 21. E diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o outro lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da praia, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. E o título da nossa mensagem hoje é: o Senhor ressurreto perdoa, restaura e apoia Pedro. O Senhor ressurreto perdoa e restaura o apóstolo Pedro. Como todos nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, não regressou de imediato ao céu, à glória celestial. Ainda esteve 40 dias com os seus discípulos. E porquê? Porque ele precisava de continuar a fortalecer o grupo dos apóstolos, precisava de continuar a prepará-los para a grande tarefa missionária, de ir por todo o mundo e levar o Evangelho, precisava de continuar a estabelecer os fundamentos para a sua igreja, que iria ter um papel importante, sobretudo a partir da ascensão de Jesus ao céu. Portanto, nós temos estado a acompanhar os passos de Jesus desde o domingo, desde a madrugada da sua ressurreição. E hoje vamos ver mais um acontecimento muito importante, um acontecimento relevante que teve lugar com o Senhor Jesus já ressurreto de entre os mortos. E o primeiro tema da nossa mensagem desta tarde é o sublime caráter do Senhor Jesus, o Messias ressurreto de entre os mortos. O sublime caráter do Senhor Jesus, o Messias ressurreto de entre os mortos. O Senhor Jesus assumiu-se e apresentou-se ao mundo como sendo o Messias de Deus, como estando a cumprir todas as promessas e profecias da vinda ao mundo do escolhido, do Redentor,
da humanidade, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. E o que é que nós vemos? A própria palavra de Deus, a própria Escritura, apresentava não apenas a missão que o Senhor Jesus iria efetuar, a missão da salvação, que ele levou a cabo na cruz, mas também revelava o seu caráter. E nós vemos isso de uma maneira particular no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 até 3. Ou seja, uma profecia que depois foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos, nomeadamente Mateus, capítulo 12, versículos 17 a 20, que nos mostra como seria o caráter, como é que se apresentaria, como era a pessoa desse Messias de Deus. E o profeta Isaías escreve que o Messias, quando viesse, ele seria como? Diz aqui: eis aqui o meu servo, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito. Não clamará, não se exaltará, não quebrará a cana trilhada e não apagará o pavio que fumega. Ou seja, esta profecia de Isaías revela o caráter do Messias. O que é que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver aqui que o Messias que se revelou entre os homens, o Senhor Jesus Cristo, seria alguém que teria uma grande gentileza de coração, alguém que demonstraria perdão, alguém que iria agir para a restauração, para o apoio, para fortalecer e animar até mesmo aqueles que caíram, aqueles que tropeçaram. Quer dizer que Jesus, o Messias, viria e veio mostrando misericórdia, mostrando amor para com os fracos, mostrando uma atitude para restaurar, para perdoar, para salvar e, como bem sabemos, até para curar, como ele fez muitas vezes. Então vejam, o que é que diz a profecia? Eis aqui o meu servo, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. São palavras que apontam claramente e não deixam qualquer dúvida que Jesus era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Mas depois continua a falar e a descrever a pessoa de Jesus. Diz que ele, ao vir ao mundo, o Messias, não clamará, não se exaltará. Isto indica o quê? Indica o espírito manso, humilde, gentil do Messias, indica a sua atenção, o seu respeito pela fragilidade humana, mostra a sua misericórdia, a paciência do Messias para com a humanidade caída. Mostra também que o Senhor Jesus nunca agiu para se ostentar a si mesmo, para se envaidecer, tendo em conta aquilo que ele era e aquilo que ele fazia. Era, de facto, alguém com uma grande humildade. E nós iremos ver com mais pormenor, a ternura com que o Senhor Jesus Cristo tratou os mais fracos. E neste caso particular da mensagem de hoje, como ele tratou alguém que precisava de um grande apoio e de restauração. Essa pessoa era o apóstolo Pedro. Continuando a ver lá Isaías 42, diz também que o Messias diz que ele não quebrará a cana trilhada ou a cana quebrada. Mais uma vez, mostra que Jesus reconheceu a fragilidade da natureza humana e que a sua ação iria girar em torno da redenção, da salvação e não da condenação. E, de facto, o Evangelho de João diz que Jesus não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A cana trilhada
diz que ele não quebrará a cana trilhada. Podemos ver aquela imagem que nós conhecemos, as canas que se encontram no campo. E a cana o que é? A cana por si mesmo já é um arbusto, se assim se pode dizer, que tem alguma fragilidade. Aqui na Bíblia é uma figura de fragilidade. E a cana trilhada, quer dizer, é uma cana que já está meio quebrada, está praticamente a ponto de partir completamente, já está muito fraca. Então diz aqui que o caráter do Messias, de Jesus, é que ele não acabaria por partir totalmente ou quebrar totalmente aquilo que já estava fraco. Significa que no trato com as pessoas, o Messias viria com uma atitude em que iria saber tratar as pessoas com misericórdia, como se elas fossem estes caniços frágeis que se quebrariam ao mais leve toque, ou algum movimento brusco. Não. Ele teria essa atitude de não quebrar aquilo que já era fraco. E depois, a profecia de Isaías diz: não apagará o pavio que fumega. E que retrato é este? Este é o retrato de uma vida que se está a extinguir. Aqueles que conhecem, aqueles candeeiros antigos que serviam para iluminar as casas das pessoas, tinham aquilo que se chamava uma torcida, embebida com o combustível para dar a luz. E muitas vezes essa torcida, esse pavio, começava-se a extinguir, a apagar. Significava que a chama já estava muito fraca, muito frágil. Então o profeta Isaías diz que o Messias, quando viesse, não acabaria de apagar uma chama de vida que já estivesse fraca, pronta a apagar-se. Pelo contrário, o Messias é aquele que veio para avivar a chama, viria para poupar, para encorajar, para suster aquilo que está fraco. A sua missão seria de restaurar aquele que está fraco e não de o quebrar. Por isso ele disse: eu vim que eles tenham vida, eu tenho com abundância. Portanto, a profecia de Isaías apresenta-nos de uma maneira clara esta atitude do Messias. E na mensagem de hoje, o que é que nós queremos ver? Vamos ver como isto se aplicou de uma maneira clara e total e completa, esta gentileza do Messias ressurreto, como se aplicou perfeitamente na pessoa e na vida do apóstolo Pedro. Muito bem, então, pensando agora, indo lá para, mais claramente para o Evangelho de João, capítulo 21, nós sabemos que o apóstolo Pedro era um dos 12 apóstolos, até aquele a quem o Senhor Jesus pediu para liderar o grupo dos apóstolos. Ele foi chamado entre aqueles 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. E ele é o apóstolo, é aquele que, quando Jesus perguntou quem é que dizem as pessoas que eu sou, Pedro dá um passo em frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa grande declaração e grande confissão sobre a pessoa de Jesus que Pedro proferiu em Mateus 16, versículos 13 a 18. Mas depois, todos nós sabemos que, a dada altura, Pedro, o apóstolo Pedro, estava convencido que era o mais leal de todos os apóstolos. E, na última ceia, antes de Jesus ser preso, Jesus avisou todo o grupo que todos o iriam abandonar. E o apóstolo Pedro, com algum orgulho, com presunção, ele apressou-se logo a contestar as palavras de Jesus.
e diz o seguinte, em Mateus 26, 31 até 35, e depois, mais à frente, iremos ver como isto se cumpriu. Ele diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E, no entanto, Jesus vai dizer que em poucas horas ele iria negar o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso, e até vou ler em Mateus capítulo 26, versículo 69 até 75, em que nós vemos ali claramente o que é que ocorreu, a pressão que Pedro sentiu e aquilo que ele vai fazer. Porque nós lemos lá, ora Pedro, Mateus 26, 69, ora Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Versículo 71, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Na primeira vez só negou, agora negou e jurou. Não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o apóstolo Pedro a negar com clareza, com um juramento, a negar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é preso, como nós sabemos, Jesus é crucificado, é sepultado, ressuscita passado 3 dias e depois ele vai aparecer aos seus discípulos algumas vezes. E agora aqui olhando para o nosso texto de hoje, de João capítulo 21, nós temos aqui uma ocasião em que há algum tempo, não sabemos quanto tempo, depois da ressurreição de Jesus, lemos aqui que Simão decide voltar a pescar. Ou seja, temos aqui a reação humana do apóstolo Pedro. Provavelmente estaria abalado, talvez a pensar que não haveria perdão do Senhor para a traição que ele mostrou ao mestre, jurando 3 vezes que não o conhecia. Provavelmente Pedro teria achado que já não haveria esperança para ele poder servir ao Senhor, ter o seu ministério ao serviço do mestre, e por isso ele toma a iniciativa, e numa reação francamente humana, ele toma a iniciativa de voltar a pescar. E ele diz aqui, vou pescar. E nós lemos depois ali que outros 6 discípulos, ouvindo esta palavra de Pedro, seguem também Pedro e vão pescar. E, portanto, o grupo dos discípulos, como sabemos, a maior parte deles eram pescadores, os discípulos voltam à pesca. Mas aqui eles vão sofrer um grande desapontamento e fracasso ao irem pescar, porque Jesus não estava presente. Deus permite o falhanço deles para quebrar o seu orgulho. E muitas vezes isso acontece também nas nossas vidas, em que, não incluindo Jesus dos nossos planos, Deus permite muitas vezes que haja falhanço e não haja sucesso.
E depois, lemos aqui o fim do versículo 3. Naquela noite nada apanharam. Uma noite inteira a pescar e nada apanharam. Versículos 4 até 6, vemos então que Jesus aparece. E iremos ver que o Messias ressurreto opera um milagre. Versículos 4 até 6. Portanto, sem Cristo, vimos o desapontamento e o fracasso da pesca, e agora vemos o oposto. O sucesso da pesca com Jesus, com a presença do Senhor Jesus Cristo. E uma vez mais, Jesus dá aqui uma lição aos discípulos e a nós também. Sem Jesus, trabalharam toda a noite, nada apanharam, mas Jesus aparece na praia, dá as suas instruções, eles obedecem e obtêm pleno êxito. Vejam, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Vejam a lição que Deus nos quer transmitir aqui. É uma lição para os nossos dias também, que nos ensinam aqui a importância da presença de Jesus na nossa vida. A importância da presença da palavra de Deus na nossa vida. O valor da orientação de Jesus nas nossas vidas, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos trabalhos. E também, vejam, sobretudo, a importância da nossa obediência. Estão a ver? O sucesso não vem por causa da nossa habilidade, mas vem da parte de Deus. Vejam que Jesus dá orientações para eles lançarem a rede para o lado direito, e se eles não o tivessem feito, se eles não tivessem confiado, se eles simplesmente tivessem ignorado, não teriam tido sucesso. Mas porque ouviram e seguiram a orientação de Jesus, lançaram a rede, conforme o Senhor disse, e diz aqui claramente, não conseguiam tirar a rede da água para dentro do barco, porque pela multidão dos peixes. Foi uma pesca com um sucesso incrível. Portanto, o Messias ressurreto opera um milagre. E depois desta pesca milagrosa, esta pesca maravilhosa, o grupo dos discípulos vai encontrar-se com Jesus na praia. E nós vemos isso nos versos seguintes. Só queria salientar aqui como o apóstolo Pedro mostra logo o seu amor a Jesus, como, versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. Portanto, ele vai nadar até à praia para rapidamente se encontrar com Jesus. E este é o quarto ponto do nosso estudo. O Messias ressurreto restaura Pedro. Foi para isso mesmo que o Senhor ali foi. O Messias ressurreto restaura Pedro. O apóstolo Pedro despreza o perigo, lança-se ao mar para nadar e encontrar-se e estar rapidamente na presença de Jesus. Depois, a partir dos versículos 15 até e em diante, o que é que nós vamos ver aqui? Vamos ver que Jesus vai ter uma conversa particular, só ele e o apóstolo Pedro. O que é que nós lemos? Lemos que então eles trazem os peixes para a terra, comem com o Senhor Jesus, e o versículo 14 diz, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Estão a ver? O apóstolo João, então, aqui dizer que esta é a terceira vez que Jesus ressurreto
se apresentava aos seus discípulos. E agora vamos ver Jesus, o Messias, conforme se lembram ainda das palavras do profeta Isaías, que o Messias seria gentil e viria com uma missão restauradora. É isso que ele vai fazer aqui, vejam. Depois de terem jantado, versículo 15, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer de segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. O que é que nós podemos ver aqui deste diálogo interessante entre o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro? A primeira pergunta que o Senhor lhe lança é: Amas-me mais do que estes? Isto é interessante porque o apóstolo Pedro tinha dito antes, quando o Senhor disse que todos o iriam abandonar, ele disse: Eles podem todos abandonar, menos eu. Eu sou o que te amo mais. Do grupo todo, eu sou o que tenho mais amor por ti. E o Senhor Jesus agora está aqui a trazer à memória do apóstolo Pedro precisamente aquela noite destas palavras e a noite da traição de Pedro em relação ao Senhor Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, o propósito principal desta passagem, aquilo que está no alvo de Jesus, é que Pedro reafirme o seu amor por Jesus. Jesus dá-lhe esta oportunidade. E, de facto, vamos ver que o apóstolo Pedro apesar da sua grande falha de ter negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, ele é restaurado ao ministério de pastor. Quer dizer que Jesus, que é o supremo pastor, delega essa responsabilidade a subpastores. Neste caso, o apóstolo Pedro foi o primeiro a ser chamado e a ser consagrado a este ofício de ser um pastor do rebanho das ovelhas de Jesus. E que obra crucial é confiada ao apóstolo Pedro pelo Senhor Jesus Cristo? Ser o pastor do rebanho de Jesus. Mas eis aqui uma pergunta importante. Por que é que Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes a Pedro? Simão, amas-me? Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. E porquê? Jesus quer trazer à memória de Pedro o seu erro. Ele também tinha negado o Senhor Jesus 3 vezes. E agora o Senhor vai, como o está a restaurar, vai trazer-lhe isso à memória e vai-lhe perguntar 3 vezes também se afinal ele amava ou não amava o Senhor Jesus Cristo. E por isso esta interrogação. E em cada uma das 3 vezes da pergunta de Jesus, olhem o que é que Pedro diz. Ele diz sempre: Senhor, eu amo-te. Senhor, eu amo-te. Portanto, vemos que o coração de Pedro tinha reconhecido o seu erro, estava arrependido e, na verdade, ele amava o Senhor Jesus Cristo. E de cada vez que Pedro reafirma o seu amor por Jesus, recebe também por 3 vezes a ordem, a comissão. Jesus diz-lhe: Olha, então se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E isto mostra, vejam, mostra que o Senhor Jesus não apenas perdoara Pedro, como também o restaurou
plenamente, abundantemente ao ministério apostólico, ele continuaria a ser um apóstolo, e ao ministério pastoral, de ser um pastor do rebanho de Deus. Amados irmãos e amigos, Jesus quer que nós o amemos. Esta pergunta é uma pergunta que Jesus faz a cada um de nós. Rui, amas-me? Agostinho, Silvina, Cati, Emília, Tina, Lindaci, Daniel, enfim, para não esquecer ninguém, Deus faz esta pergunta a cada um de nós: amas-me? E a nossa resposta tem que ser clara e tem que ser realmente verdadeira. Amas-me? Sim. Senhor, eu amo-te. Esta é a pergunta e a resposta que Deus pede de nós, a cada um de nós. E qual é a suprema condição para nós sermos chamados por Jesus e comissionados ao seu serviço? É que o amemos. Por isso ele pergunta, Joana, Maria, Isabel, Noémia, enfim, Elvira, Manuel, sem esquecer ninguém, como eu disse há pouco, ele coloca-nos a questão se nós o amamos. Nós devemos dizer a verdade que sim, que amamos ao Senhor, e é mediante essa resposta que ele nos chama para nós também o servirmos. Apacentar e pastorear é o que Jesus aqui indica ao apóstolo Pedro. Destaca o quê? O trabalho daquele que é chamado pelo Senhor para ensinar, para cuidar, para alimentar os mais fracos, restaurar aqueles que caem, tal como Pedro foi restaurado. Orientar, proteger, defender o rebanho de Deus. Esse é o amor do subpastor em ação que recebe a comissão do Senhor para cuidar do rebanho do nosso Deus. E o apóstolo Pedro compreendeu perfeitamente aquilo que o Senhor lhe queria dizer. Tanto que, na terceira vez, no versículo 17, o Senhor disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Quer dizer o quê? Que, apesar de Pedro se ter entristecido, Jesus estava aqui a fazer o quê? Estava a ser enfático. Estava a ser tão enfático quanto Pedro tinha sido na terceira negação, quando ele, na terceira vez, negou e jurou e praguejou que não conhecia Jesus. E aqui Pedro, porque amava ao Senhor Jesus, qual é o apelo que ele faz? Ele apela à onisciência de Jesus, dizendo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo, não precisas que eu te diga, tu conheces o meu coração, sabes que eu te amo. Portanto, amar ao Senhor é algo que deve estar no fundo do nosso coração, e Deus que lê os corações e que nos conhece perfeitamente, sabe aquilo que vai no nosso íntimo. Nada podemos esconder dele. E este é também um apelo que cada um de nós precisa de fazer. Reparem, nós também falhamos na nossa vida cristã. Nós também fracassamos, nós também pecamos, também negamos, também abandonamos a Cristo com mais ou menos frequência. Contudo, Deus põe à nossa disposição sempre o arrependimento. E porque amamos o Senhor, e Ele sabe disso, o Senhor está disposto a perdoar e a restaurar-nos, mesmo nas nossas quedas. É por isso que, ao apóstolo Pedro, Jesus, o Messias, no seu ofício, conforme o profeta Isaías descreveu, ele vem aqui ter com o apóstolo Pedro, perdoar, apoiar e restaurar este homem ao seu ministério, porque ele amava ao Senhor Jesus Cristo.
O versículo 22, o diálogo de Jesus continua entre ele e Pedro, e no versículo 22, há ali uma pergunta no versículo 21, em que diz assim: vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse a Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Significa isto, irmãos, que às vezes olhamos demasiado para os outros, que o apóstolo Pedro estava a olhar para alguém que também estava, talvez não muito longe deles os dois, e que também o estava a seguir naquela caminhada na praia, e Pedro questiona Jesus, e este aqui, o que é que vai ser dele? E o Senhor Jesus diz-lhe, olha, não te preocupes, pensa em ti, quanto a ti, Pedro, segue-me e serve-me. E é isso que Deus pede de nós. Pede a cada um de nós que o possamos seguir com fidelidade e com dedicação e com zelo. Portanto, irmãos, caímos muitas vezes na nossa caminhada cristã, mas levantemo-nos, arrependamo-nos e sigamos a Cristo, restaurados pelo seu amor, pelo seu perdão. Em conclusão, o que é que o Senhor Jesus faz nas semanas a seguir à sua ressurreição dos mortos? É muito importante. Jesus não apenas confirmar os ânimos e continuar a preparar os apóstolos para a sua missão, mas também restaura aqueles que precisam. Vejam que ele foi ter com Tomé, que dizia que não acreditava na ressurreição de Jesus, e o Senhor vai ter com ele em específico, e Tomé crê e rende-se aos pés de Jesus, crendo na sua ressurreição, e agora aqui fazendo o mesmo com Pedro, que o tinha negado por 3 vezes. Irmãos, às vezes achamos que um erro nosso nos desqualifica para sempre na obra de Deus. Mas Jesus, vejam, confiou as suas ovelhas a um homem que violara completamente um juramento solene de fidelidade poucos dias antes. Ainda que todos te abandonem, eu nunca. E foi este homem que procedeu desta maneira que o Senhor Jesus vai restaurar, vai perdoar e vai também apoiar. Vai dar uma vida renovada a Pedro, comissionando para ser um pastor das suas ovelhas. Vejam que ele diz aqui por 3 vezes, apacenta os meus cordeiros, versículo 15, apacenta as minhas ovelhas, versículo 16, versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. E assim, irmãos, que nós possamos olhar para Jesus e ver nele alguém que está pronto para nos perdoar e restaurar, e que nós possamos amar ao Senhor e também estarmos dispostos e prontos para o servirmos na obra e na missão para a qual Ele nos chamou. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, ressurreto de entre os mortos. Amém.